Oi, pessoal, de volta ao nosso cantinho, ao nosso encontro. Então, hoje eu queria falar de desafios, né? Desafios, dificuldades e queria trazer um pouquinho da minha história para vocês, porque muitas vezes a gente olha para as pessoas, olha, né, e fala assim: nossa, mas a vida foi super fácil, né? E na verdade foi, quando eu pensei de trazer esse assunto, ela teve um monte de desafios, um monte de dificuldades. Mas eu até fiquei pensando e dando risada e falei, tá, tudo foi muito difícil pelas escolhas que a vida foi me pondo e que eu aceitei, né? Essas escolhas do que a vida estava me propondo. Então, para vocês entenderem, eu sou filha, né, de mãe lituana e de pai estrangeiro. Minha mãe, se estivesse viva hoje, ela estaria com 98 anos. Ela veio da Lituânia no pós-guerra, né, Primeira Guerra, com muita dificuldade. E o meu pai veio do Líbano, tá? O meu pai era uns 20 anos mais velho que a minha mãe. E eu demorei 25 anos para nascer. E talvez eu tenha nascido um bebê bonito, porque devem ter falado para minha mãe, eu fui uma bebê Johnson. Eu lembro que na faculdade eu queria entrevistar o RH da Johnson. Eu falei, olha, meu nome é Sâmia, eu fui bebê Johnson e eu queria fazer uma entrevista com vocês na área de RH, no meu último ano de psicologia, né? E foi legal porque eles tinham um jornal lá e eu dei uma entrevista e eles me cederam fazer o estágio. Então, são pequenos desafios que a vida vai te colocando e que, se você tiver capacidade de racionalizar, você vai tirar eles de letra. Então, fui bebê Johnson, depois eu trabalhei em publicidade, fazia os anúncios, naquela época a gente falava propaganda, né? E foi caminhando, depois tinha uma TV, que era a TV Paulista, tinha a TV Tupi, TV Paulista, que depois virou Rede Globo. Eu trabalhei 5 anos, tá? Num programa chamado Os Astrais, também fiz algumas novelas, Sábado Estrela. E fui, né? Porque eu não sabia nem ler e fui aprender, a minha mãe decorava. E difícil, né? Estudar de manhã, trabalhar quase 6, 7 horas de programa, e era todos os dias, às vezes no final de semana tinham shows que a gente ia fazer. E é claro, né, criança é criança, mas eu acho que a gente tinha talvez uma outra seriedade e criança naquela época ajudava em casa. Não culpo de jeito nenhum a minha mãe e meu pai, tá? Sou muito grata a eles. A minha mãe era semi-analfabeta, mas uma pessoa muito sábia, meu pai também, tá? E meu pai comerciante, e claro que eu trabalhava e ajudava em casa, né? E aí, quando eu tive 12, 13 anos, eu tinha uma cara muito de bebê, né? Bochechinha, sobrancelha grossa, tudo era mais fortinha. E eu era muito grande, porque eu tinha 1,74 m, tudo, eu não encaixava, nem bebê, nem já adolescente. E aí eu parei de fazer algumas coisas. Só que eu queria, terminado o ginásio, eu queria fazer um curso de secretariado, porque naquela época eram 3 faculdades que existiam, né? Então, engenharia, advocacia e medicina, e as mulheres faziam ou normal, que eram para ser professoras, ou eram secretárias, né? Secretárias, e depois elas podiam ser secretárias bilíngues e trabalhar em algumas grandes empresas que tinham aqui, né? Então, talvez eu só tinha aquilo como perspectiva. E aí eu fui fazer secretariado, mas eu tinha que pagar a escola, né? Porque eu estudava em colégio do estado e estudei em colégio do estado, prefeitura. E aí eram 302 cruzeiros. Só que era perto de um banco. Eu passei num banco, eu falei, acho que eu vou entrar e falar com esse gerente. Aí vi a plaquinha do nome dele, seu Proença. Cheguei lá e falei, boa tarde, seu Proença. Meu nome é Sâmia Maluf. Eu queria trabalhar aqui porque eu quero fazer um colégio que é aqui perto, na Avenida Liberdade, era Brigadeiro Luiz Antônio, então eu posso vir de lá a pé acabando a aula. Ele falou, mas eu não posso te contratar, né, menina, ou minha filha, não sei. Ele falou, você tem que ir no centro da cidade, na Braulio Gomes, você tem que fazer teste, tem que passar por entrevistas, um monte de coisa. Eu falei, tá bom, mas se eu passar em tudo isso, posso pedir para vir para essa agência que é perto? Ele falou, claro. Fui lá, passei e trabalhei lá 8 meses. Eu ganhava 532 cruzeiros. Só que eu tinha que usar saia por meia de seda, tinha que pagar condução e tinha que comer. Então, óbvio, levava uma marmita já para a escola, não diferente do que é feito, né? E aí eu vinha, só trabalhei 8 meses. Só que o que aconteceu? Uma dessas empresas, que na época a gente falava, em vez de publicidade, propaganda, né? Tinha conta lá, nesse banco.
E aí uma pessoa virou e falou, olha, tá tendo hoje se fala casting, né? Eles estão escolhendo pessoas para fazer um anúncio de uma determinada bebida, vai até lá. Eu fui aprovada, 750 cruzeiros. Opa, ganhei 1 mês e meio de trabalho. Passou um tempo, eu fiz mais algumas, né? Falei, vou sair do banco. De vez em quando eu dava uns perdidos, mas eu avisava, olha, eu vou faltar hoje. Não falava exatamente, né? Hoje eu falaria. E aí eu me aventurei na profissão de modelo. Só que, ledo engano. Primeiro desafio. Eu tinha sobrancelha grossa, tinha cara de bebê, baby face. E na época, a modelo que era uma modelo chamada Twig. Magrinha, sobrancelha muito fina, tudo. Eu não me encaixava nada naquele padrão de beleza daquela época. E foi a dificuldade, porque aí eu tinha saído do banco, eu estudava, eu tinha que trabalhar. Mas eu persisti. Até que um dia, vocês busquem, tinha no mundo, né, nos Estados Unidos, tinha um escritor chamado Ernest Hemingway. Ele tinha 2 netas, uma delas era Margot Hemingway, e ela estourou nos Estados Unidos. Babyface, sobrancelha grossa. O que aconteceu? Esse estilo começou a entrar natural, mais fortinha, porque eu fazia muito esporte, eu era magra, mas eu fazia muito esporte. E aí eu fiz a minha primeira capa da revista Vogue, né? E foi tropical, uma coisa mais natural. Então, desde aquela época, eu já via minha mãe usar morango na pele, na cozinha, fazer esfoliação com limão e com açúcar. Então, eu já tinha esse estilo que para mim foi normal seguir essa linha. E aí eu comecei a falar muito de beleza, e eu era modelo que era um exemplo de beleza natural, né? E foi muito legal. Depois eu casei, tive filhos, fui fazer faculdade mais tarde. Eu trabalhei até engravidar da minha segunda filha, aí da segunda eu tive o terceiro, eu tive 2 bebês em 10 meses, eu engravidei com o Dio, ele nasceu de 6 meses, fiquei internada na maternidade, segurando, porque eu estava em trabalho de parto prematuro, infecção urinária, por isso que na época eu já comecei a usar o Tea Tree, né, por causa de infecção urinária. E aí chegou uma hora que eu falei, trabalhei 20 e poucos anos na área de droga dependência, depois eu falei, eu não quero mais trabalhar com doença, eu quero trabalhar com saúde, apesar de na clínica eu já levar determinados protocolos com equipe multidisciplinar com o uso dos óleos essenciais. Então a gente usava mais na área de arte-terapia, porque era uma forma, dentro de processos de antroposofia, a gente fazer um trabalho com eles. E aí resolvi montar a By Summer, trabalhar com óleos essenciais. E as pessoas olharam para mim e falaram, mas você vai largar tudo e vai montar? Vou, porque é isso que eu quero, é isso que eu estudo. E no final era para ser só uma coisa minha dentro de consultório, que eu ia trabalhar de um modo diferente. Só que eu comecei a falar muito e eu tinha que fazer, sabe, importei uma certa quantidade, na época acho que eu tinha 60 óleos, comecei fazendo 1 litro de cada óleo, e óleo vegetal também só em 100 ml. Então foi pouquinho, não conhecia nada da Anvisa, tinha que fazer notificação, estava começando uma série de coisas. Então foi uma coisa muito difícil. E aí eu achava que era da área médica, que ia ser legal eu falar, olha, vocês podem ter essa ferramenta. E quando eu falava aroma, eu falava, olha, você conhece aromaterapia? Aroma o quê? E eu ia para a farmácia de manipulação, normalmente tem farmacologia dentro, né, de farmacêuticos que tem isso, e as pessoas falavam, aroma o quê? Óleo o quê? Não, a gente sabe, teve na faculdade, mas não, a gente usa essência sintética. E aí eu falei, montei a empresa, notifiquei tudo, o que eu vou fazer agora? E tive que achar uma saída. E aí eu pensei, estética. E a estética foi a minha saída, porque quando eu pensei, olha, existem óleos que vão aumentar o metabolismo, tipo canela, gengibre, óleos que vão trabalhar sistema linfático, né, laranja, grapefruit, e se eu falar que um óleo essencial ajuda a tirar celulite, ajuda a tirar edema, eu garanto que eu vou ter sucesso. Imaginem eu ter feito a primeira feira, eu não tinha dinheiro para pagar um stand, eu fui ver algumas pessoas, bati lá e falei, olha, eu podia ficar do lado do seu stand e tem um óleo essencial e as pessoas, por ser aromatizada, elas vão vir, e fui perguntando. O máximo que eu ia receber era não. Mas tiveram algumas pessoas que acreditaram.
Aí eu preparei, conheci uma pessoa que estava fazendo um congresso e uma feira chamada Spa Saloon. E aí a gente fez um stand e na hora eu comecei a apresentar. Olha a sorte, né? Os grandes hotéis sempre têm um spa. E dentro do spa, eles sempre têm uma massagem aromaterápica. Então, assim, todo mundo fala, foi sorte. Foi sorte, mas eu tive que estudar. Como eu tinha um conhecimento de como funcionavam os spas lá fora, e eu sabia que tinha protocolo, treinamento, eu fui estudar e comecei a implementar. Então, hoje, os grandes hotéis são clientes da Baisâmia, mas porque eu fui atrás. Então, por que eu trago isso, né? E principalmente hoje, na aromaterapia, todas essas dificuldades? Porque todos esses desafios, se você acha que esses desafios são ruins, eles são, de fato são. Mas se você entende que dentro de toda dificuldade, em vez de você chutar essa pedra que aparece na sua vida e machucar o seu dedão e machucar uma outra pessoa que você pode atingir com a pedra, eu sempre falo assim, vamos fazer uma escada? A minha história teve uma série de desafios, né? Mas eu sou virginiana, eu sou exigente, eu sou chata, minha lua é em Capricórnio, mas eu tenho um ascendente em Áries que me joga pra frente. Então, assim, a minha vida foi permeada de desafios, mas os desafios, você pode torná-los aprendizado. E quando você tem aprendizado de cada situação, você pode chegar ao objetivo com aquela escada que você está construindo, com as pedras que a vida te oferece, você pode chegar aonde você gostaria dentro de um planejamento. Eu quero ganhar 2 milhões de dólares e ficar rico e não trabalhar mais. Não, não é assim. Você tem que ter uma certa objetividade. Mas eu agradeço todos os desafios que a vida me colocou e agradeço todas as pessoas que me deram oportunidade. Não foram poucas, mas assim, quando você acredita naquilo que você quer, e eu sabia aquilo que eu queria. Eu queria levar saúde, eu queria levar bem-estar. E a estética, quando as pessoas falam, mas você sai da psicologia, de droga dependência, e você vai para estética, eu vou. Sabe por quê? Na estética a gente está falando de saúde. E saúde representa o último estágio, cabelo, pele e unha. Por quê? Porque se você não está saudável, o teu organismo, se você não tem uma pele bonita, se você não tem um cabelo bonito, se você não está com uma unha saudável, com certeza o teu organismo ele está precisando de energia, ele está segurando para funcionamento do essencial, coração, pulmão, fígado, rim. E quando você, na estética, que eu acreditei, que eu falava que o óleo essencial, ele pode tratar de uma celulite, e aí eu sabia que falar de celulite para mulher, né, e óleo barato, que era o óleo de laranja, mas que eu também levava pela psicologia bem-estar, ritualizava esses tratamentos, então recebimento, a pessoa inalar um aroma para te tranquilizar, criar aquela memória emocional, a memória olfativa, de você dentro dos seus tratamentos, aí você ia agregar um óleo vegetal e óleos essenciais e você podia personalizar os tratamentos. Então, todos vocês, se a vida puser algum desafio para vocês, se vocês quiserem conversar comigo, nossa, vou adorar. Mas se a vida propuser alguns desafios para vocês, peguem, façam um cálculo, ponham prós e contras, e se você achar que está igual 50%, porque se for impossível, aí não vale, né? Mas se você achar que você vai ter que trabalhar muito, vai ter que lutar muito, mas que você tem essa força e essa fé, eu falo de guts, né? Víscera. Então, tudo vai dar certo para você. Foi muito bom ter tido esse papo com vocês nesse nosso encontro, e eu espero ter passado algumas coisas que possam servir para a vida de vocês. Um grande beijo, até a próxima vez.